Então vamos abrir aqui falando do índice Bovespa. Quem está me acompanhando há algum tempo aqui sabe que eu já havia comentado da necessidade de um recuo, da necessidade de uma queda, da necessidade de um alívio. Por quê? Porque eu estava vendo muita divergência, eu não estava olhando para o mercado de risco, vendo o que está acontecendo e não estou vendo o outro lado, a contrapartida do mercado de bolsa. Para mim, estava havendo um descasamento, e esse descasamento acaba preocupando, não no sentido de que vai degringolar as coisas, não por enquanto, mas eu acho que vai degringolar mais à frente, mas há um descasamento, alguém não está falando a verdade, né? Então a gente já vem para a segunda semana de queda, estamos testando 129 mil, eu acho que a gente perde esses 29, tá ali no 130, né? Acho que a gente perde esse patamar e a gente vai ver a bolsa facilmente ali no 126, quiçá no 120, pelo menos essa é a minha leitura de curto prazo. Mas por que eu estou falando isso? Por dois motivos, basicamente, que tem pautado a semana. Primeiro, vamos lá, nós tivemos na semana passada um anúncio de um pacote chinês e que eu falei aqui, falei assim, olha pessoal, beleza, vai movimentar o mercado, levou o minério para cima, puxou o nosso mercado, que basicamente commodity, a gente viu a bolsa fazer uma recuperação, porém, o mercado caiu na real e falou assim, vai ter esse pacote, mas não necessariamente isso vai reativar a economia, vai reativar o mercado. Então o mercado fez a leitura de que não é essa Coca-Cola toda o pacote chinês. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, dados americanos mais positivos. E com isso, mais uma vez, a chance do Fed reduzir juros, que seria altamente positivo para a gente, acaba diminuindo. E aí a gente vai sentir, apanhar um pouco. Ok? Dado número 3. Agora o dado número 3, e na minha visão, ele é o mais preocupante, diz respeito aos números das contas públicas. Por quê? A gente hoje, qual é o cenário brasileiro hoje? Nós vivemos um cenário onde nós temos o governo gastando muito e causando um déficit nas contas públicas, o que de certa forma já coloca o Banco Central ou todo o mercado com um viés de alta para a Selic. Já tem relatório falando de uma Selic final de 12%. Ou seja, o que seria uma tendência de baixa já foi revertido pelo aumento de gasto público. Esse gasto público ele está ocorrendo não diretamente nas contas públicas, não diretamente por meio oficial, justamente por conta do arcabouço que foi aprovado. Mas, indiretamente, além, óbvio, das contas públicas, mas indiretamente o dinheiro tem vazado. Tá? Não vou entrar nesse mérito aqui, porque aí a live desandaria um pouco para um lado que não há necessidade da gente ficar olhando isso. Mas, para vocês terem uma ideia, o pessoal que está no YouTube vai ver, né, no Insta que eu não tenho como colocar, mas para vocês terem uma ideia, o déficit primário, que é o resultado do setor público consolidado e desconsidera os juros, tá? Tem uma trajetória de queda, ou seja, de rombo, e já tem cerca de 256 bi fechados até agosto. Para vocês terem uma ideia, Dilma, na época das pedaladas, não chegou nesse nível. Então, é um nível de rombo preocupante. Qual o problema disso? O problema é que o gasto público maior, se eu tenho mais dinheiro público na economia, eu tenho menos recurso privado na economia e eu tenho maior pressão inflacionária. A inflação só não está sendo maior por um fenômeno chamado bets. As bets estão sugando muito dinheiro que iria para o consumo, as bets acabam sugando esse dinheiro sai do país de alguma forma. Então isso segurou um pouco a nossa economia, a nossa inflação. Então eu tenho um déficit em conta pública, para vocês terem uma ideia, está em 256 bi acumulado agora, na época da pandemia chegou a 700 bi. Então assim, não está muito longe, ou seja, está bem longe, né? Mas na época da pandemia houve um gasto excessivo por conta, todo mundo sabe o motivo. Então esse é o déficit primário. Se eu incluo na conta os juros pago por essa dívida, eu tenho um rombo do tamanho da pandemia. O déficit nominal, que inclui, além do setor público consolidado, o pagamento de juros da dívida, toda a dívida, todo o estoque de dívida,
né? O rombo já é superior à pandemia. O rombo é o dobro do rombo da era Dilma. Isso não é normal. Isso não pode ser normal. Nós não estamos vivendo uma segunda pandemia. E essa trajetória, ela está sendo cada dia mais pressionada. Você não tem uma notícia para o lado contrário, para o lado de enxugamento e tal. Quais são as notícias? Aumento de imposto. E aí cria-se a narrativa para aumentar o imposto. A última agora é mexer na tabela do imposto de renda. Para quem recebe dividendo, vamos tributar esses ganhos que seriam isentos, vamos passar a tributar. Ou seja, uma bitributação, ao invés de tributar o dividendo que sai da empresa, vamos tributar o dividendo que a pessoa física recebe, mas vai declarar isso. E aí eu tributo ali. Ou seja, uma salada, ou seja, eu preciso aumentar imposto porque eu não vou parar de gastar. Então é cada dia um imposto novo, cada dia um duplo escarpado novo para tirar mais dinheiro do contribuinte. Tá? Então, esse cenário está elevando o risco muito rapidamente. Esse cenário, ele é um cenário altamente inflacionário e não tem como escapar disso. Diante disso, o que a gente faz? A gente efetivamente deixa as barbas um pouco de molho. O nível de gasto que a gente chegou faz com que o investidor, assim, ó, eu vou dar uma segurada. E isso está pressionando a nossa bolsa no curto prazo. Isso está levando a gente ver uma taxa de DI estourando e depois de muito tempo eu ver um IPCA curto pagar uma taxa bem superior a um IPCA longo. Ou seja, o mercado já reage a isso. Quando você vai lá na tabela do Tesouro e vai olhar a curva curta de IPCA, ela está cobrando, ela está com 6,65, enquanto o IPCA bem alongado está 6,40. Esse descasamento mostra como o mercado está exigindo mais taxa para financiar. Tá? E isso efetivamente se traduz no risco. Vamos lá, o mundo vai acabar? O Brasil vai quebrar? Não, não é isso que eu estou dizendo. Só estou dizendo que no curto prazo, né, o gato subiu no telhado e o negócio não está tão belo e tranquilo. Logo, quem me acompanha há um tempo aqui, eu falava, pô, pessoal, precisa de uma correção, tem alguma coisa errada. Agora as coisas começam a se encaixar. Por quê? Porque eu vejo a curva subindo, o mercado começa a recuar, perde força, tá? Os dados que saíram agora essa semana, referentes ao fiscal fechado em agosto, mostram ainda uma curva crescente de gasto. Não tem como o mercado aliviar risco e subir no curto prazo. Ok? Então essa é a principal mensagem de hoje, relativa ao índice. Essa pressão deve continuar. Pode haver algum repique durante o finalzinho dessa semana, início da outra. Pode ser que a gente suba um dia, dois, ok? O pessoal vai achar, é fundo. Não sei. Tá? Mas que a situação começou a ficar, de certa forma, insustentável. A gente sabe onde isso vai dar. A gente sabe que o gasto acelerado como foi, tá? Não é boa coisa. Não vai dar certo. Então, já tem economistas falando que 25, 26, a virada lá, a situação vai estar muito complicada se não for feita alguma coisa. A dívida em relação ao PIB já passa de 80%, que é extremamente comprometedora. E o grande detalhe é que não há muito espaço no orçamento para recuo, porque grande parte é custeio de folha, grande parte disso. Tanto é que, não vou entrar no mérito, tem economista explicando, muitos gastos aumentaram via fundos do governo que não passa pelo orçamento. Ok? Não passa pelo orçamento oficial. Então o gasto é maior ainda para que não haja a chamada pedalada, que foi o que fez com que Dilma caísse. Agora, é fácil pegar. O problema é que faz-se uma vista grossa, né? Não vamos mexer com isso. A gente sabe como funciona esse lado. Fato é que essa curva de gastos começa a preocupar e não sei qual seria o impacto na curva. O impacto a gente está vendo, né? Está exigindo mais prêmio. Mas até onde o mercado vai exigir prêmio de risco para financiar isso? Tá? E até que ponto o governo sinalizará corte? Sinalizará um enxugamento, porque ele não sinaliza isso. Pelo contrário, ele sinaliza mais imposto, mais imposto, mais imposto.
né? Se eu tenho gasto alto, né? E vamos e venhamos, né? Centrão, os orçamentos estão todos em dia. Então, acabam votando com a situação e não há pressão para que você enxugue o gasto. Infelizmente, esse é o cenário atual econômico da política feita atualmente. A gente já viu no passado, a gente já viu isso lá com Dilma, a gente viu para onde foi a inflação, a gente viu para onde teve que ir a Selic, a gente viu para onde foi a empregabilidade. É um processo lento, não é rápido, por isso que eu disse 25, 26, lá naquela virada lá. Final, eleição novamente, então o próximo presidente que vai arcar com a bucha, né? Vamos ver até lá o que vai acontecer. Agora, copo meio cheio. Sempre bom falar isso, né? 2015, no impeachment, nos últimos 10 anos, foi o melhor momento de compra. Foi melhor do que na pandemia? Foi melhor do que na pandemia. Foi melhor do que na pandemia. 2015 e 16 foi o melhor momento de você comprar ações dos últimos 10 anos. Pasme, dos últimos 10 anos. Tá? Então, se você ficou com medinho, não fica não. Fica não. Porque você pode ter a oportunidade de ver a bolsa derreter, cair e você comprar nos melhores preços. Tá? É certeza de que vai derreter? Não, não é. Não estou dizendo aqui que a gente vai despencar. Mesmo porque, comparado com 2015, a gente está bem mais barato por valuation. Está bem mais barato do que 2015, tá? Estamos bem mais baratos. Então, também tem esse peso, né? Não é só porque a curva de risco está subindo que, efetivamente, a bolsa vai despencar 20%, 30%. Não é isso. Não é isso que eu estou dizendo. Porque estar barato é um fator essencial. Só para fechar, nós ainda temos saída de estrangeiro e institucional. Eles não estão na bolsa, tá? O estrangeiro esse ano sai, chegou a voltar um pouco, mas parou. Se eu não me engano, 29 bi no ano. E institucional, que são fundos e tal, também está negativo no ano. Ok? Por aí você vê o gato subindo no telhado. Quem sustenta é o investidor interno, ou seja, pessoa física e outros. Que aí a bolsa não abre quem são os outros, mas é o resto. Então, quando você olha essa fotografia, claramente é um momento de, eu queria comprar, eu acho que ainda que está barato. Ok, mas acalma o coraçãozinho, compra um pouquinho. Não vai com muita vontade. Por quê? Porque lá em 2015, quando o negócio degringolou, a bolsa despencou bastante. Se daqui 6 meses essa curva de gasto ela não voltar, a gente vai ter um fundo forte. Fato, vai ter um fundo forte, a bolsa vai precificar isso. Então, ter paciência para tomar a melhor decisão, beleza? Então, vamos embora. Perguntas aí.